Estamos aqui para um encontro, para mais um Sgodcast, falando sobre um tema muito relevante, que é a contracepção na adolescência. No Brasil, a cada meia hora, nós temos um parto de uma adolescente entre 10 e 14 anos. São 1.000 partos por dia e os partos de adolescentes representam 13% de todos os partos no Brasil. Meu nome é Elaine, eu represento o Hospital Geral de Nova Iguaçu e estou aqui para discutir com a doutora Filomena. Bom, Elaine já falou, é um tema assim de alta relevância e a contracepção na adolescência, na verdade, é uma questão de saúde pública. Meu nome é Filomena Silveira, eu atualmente estou na Unifaa, lá em Valença, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo então com a professora Elaine a discussão desse assunto. Eu acho que a gente vai contribuir de uma forma interessante na contracepção na adolescência. Elaine, então vamos lá, vamos discutir. A gente sabe que, de acordo com as estatísticas, o que conseguiu realmente diminuir a gravidez na adolescência foi o uso de látex. Mas a gente tem algumas questões que devem ser resolvidas. Por exemplo, imagina você que está uma paciente, chega no seu consultório, 14 anos, e fala assim: doutora, meus pais não sabem que eu tenho uma vida sexual ativa, mas eu quero muito colocar um DIU. E aí, Elaine, como é que você vai colocar um DIU, vai conversar com a paciente? Eu acho que é uma questão, talvez seja a dúvida de muitos de nós ginecologistas, e eu gostaria que você falasse sobre o assunto. Sim, é uma questão bem polêmica, né? A gente sabe que a maior eficácia dos métodos para os adolescentes são os LARCs, né? Porque não dependem do uso da adolescente, tem uma longa permanência, então os LARCs já são indicados para qualquer pessoa que tenha a intenção de não engravidar no período de 1 ano, e a adolescente se enquadra bem nesse perfil, né? E a gente tem tido muita procura pelo DIU, tanto pela mídia, falar muito sobre o uso de hormônios, né? A adolescente tem procurado isso com relação às alterações corporais que os métodos hormonais podem causar, então elas procuram isso. Pela comodidade, porque não depende do uso dela, né? Mas esses métodos são invasivos, né? E nós não podemos usar um método invasivo só com o pedido da adolescente. Então, esse início da atividade sexual, a gente aconselha a usar um outro método, até que converse com o responsável, né, para que o responsável possa participar dessa decisão e autorizar o uso do método, porque os métodos invasivos nós não podemos usar em adolescentes pelo risco de complicações, né? Imagina, colocar um DIU, perfura um útero. Como é que você vai falar para um responsável que você vai internar porque perfurou o útero, vai ter que fazer uma intervenção se o responsável sequer sabia do procedimento? Então, é importante o termo de consentimento com autorização do responsável para a colocação do DIU. E assim, com relação a essa iniciação, né, a gente tem hoje em dia tem várias questões, né? A gente tem um aumento dos transtornos mentais com a pandemia, com a violência urbana. Então, nós temos adolescentes que usam medicamentos para o tratamento de ansiedade e depressão. Como é que você faz com essas pacientes? A paciente faz um acompanhamento psiquiátrico, faz uso de fluoxetina, e aí ela procura para um uso de um método hormonal e quer saber com você se ela pode ou não usar esse método, se ele vai diminuir sua eficácia, qual a orientação que você dá para essa adolescente? Elaine, é muito interessante a sua pergunta, porque principalmente a sertralina vem sendo uma droga bastante utilizada. A gente trabalha, né? Você também trabalha na universidade com estudantes de medicina, e elas usam fluoxetina, sertralina, e sempre vem essa questão. Diminui a eficácia? Não diminui a eficácia, vem flaxina. E aí o que a gente sabe que tem na literatura é que pode utilizar a fluoxetina, sertralina, que não tem diminuição na eficácia. A minotriptilina, essa vem sendo, talvez seja a droga
que tenha assim, se verificado alguma coisa, mas as outras substâncias de uso comum não tem sido verificada a diminuição da eficácia, podem ser utilizadas. Já que você tocou nesse assunto, em relação às drogas também, a adolescente fala, estou tomando antibiótico. E aí, doutora, eu tomando antibiótico vai diminuir também a eficácia? Não, um que se tem na literatura que diminui mesmo é a rifampicina. Mas os antibióticos de uso rotineiro não tem diminuição da eficácia e pode tomar normal. Agora, o que a gente sabe que acontece, que a adolescente esquece muito, né, Elaine? Por isso que a pílula, apesar de ser bem utilizada, como os outros métodos, o preservativo não tem sido uma constância e a gente fala sempre da dupla proteção para adolescente. E você fala, mas adolescente parece que não está nem aí, né? Eles não usam preservativo. E aí é interessante a sua pergunta sobre isso. A gente sempre tem que falar da dupla proteção porque tem a IST. Então, a IST realmente a pílula não protege, tá? De uma forma bem eficaz. Sim, e com relação aos injetáveis trimestrais, o que você acha para o uso em adolescente? E, Elaine, aí a gente sabe que tem muitos médicos que adoram trimestral. A gente sabe também que a paciente tem uma certa... Ela gosta do injetável porque muitas, às vezes, tem aquele relacionamento, né? Que os pais não sabem. Então, o injetável trimestral ou mensal, elas têm uma fuga, uma preferência. Mas eu, particularmente, não gosto do trimestral, porque a gente sabe do ganho de peso, a gente sabe que o uso constante vai alterar a densidade mineral óssea. E eu gosto muito, né, e não estou assim contra a literatura, quando a paciente ela é sequelada, tem alguma deficiência mental, porque aí você consegue a contracepção e às vezes é desejável nessas pacientes uma amenorreia, porque ela com deficiência mental, paciente sequelada, às vezes elas têm muita dificuldade de lidar com a história da menstruação, troca de absorvente. Então, nessas pacientes, é que eu acho interessante você utilizar, mesmo assim, você tem que falar para os responsáveis, ficar atento ao índice de vitamina D, a ingestão de cálcio e toma conta, porque após um ano de uso, a gente já vai ter uma diminuição da densidade mineral óssea. E continuando falando dos LARCs, né, já que a gente começou, o Implanon. Algumas adolescentes, hoje em dia, o implante está muito em moda, né? E o adolescente gosta, né, de acompanhar a moda e a praticidade do implante. A adolescente que chega para você se queixando de sangramento durante o uso de Implanon, qual é a sua conduta? Também é uma questão interessante na prática e você tem essa frequência, né, de fazer o Implanon, é um método muito bom, mas as pacientes têm esse sangramento. Então, o que a gente tem resposta de observação de expert. Então, a gente tem. Você pode utilizar uma pílula contendo levonorgestrel, etilneoestradiol de 30, por 2 ou 3 ciclos, mas eu repito, é apenas observação clínica de expert. Você pode usar a noristesterona, 10 miligramas, de 12 em 12 horas por 21, 25 dias. Agora, o que tem em relação a trabalhos publicados, a significância que você pode usar é o ácido mefenâmico, você pode usar o ácido tranexâmico, você pode usar o ibuprofeno, e essas pacientes acabam melhorando bem o sangramento. Mas não não falar do método, que é um método muito bom ainda. A gente sabe que o LARC é bastante efetivo nessa questão da gente desejar a diminuição da gravidez na adolescência. Uma situação também que a gente vivencia no consultório, né? Algumas mães com medo dessa iniciação sexual, né? Ao mesmo tempo que a gente tem adolescentes
que nos procuram e não querem que a mãe saiba que elas iniciaram a vida sexual. Então tem essa questão dos métodos, né, como o injetável mensal, para a mãe não descobrir que ela usa um método. A gente também tem o contrário, tem mães que levam os adolescentes, adolescente afirma que não iniciou a vida sexual, que não tem essa pretensão, mas a mãe quer que ela use o método contraceptivo para garantia de que ela não vai engravidar. Qual a orientação que você dá para essa mãe e para essa adolescente? Pois é, Elaine, eu falo assim, a gente tem experiência de 21 anos trabalhando lá no Instituto, e eu sempre falo que eu tenho 2 tipos de mãe. Eu tenho uma mãe que fala, minha filha, a senhora nem adianta prescrever anticoncepcional para ela, porque eu não vou dar. Imagina, minha filha não tem relação, não vai tomar isso. Eu me lembro muito bem quando eu vou lá, saio do ambulatório, vou lá perto do bebedouro, da balança, e a mãe puxa meu jaleco e fala, doutora, pelo amor de Deus, a senhora prescreve anticoncepcional para minha filha, que eu sou separada, minha filha vai para o baile funk, chega às 6 horas da manhã e ela não pode engravidar de jeito nenhum. Então, eu acho isso bem interessante. E aí, a gente, né, como eu falei, há uma inconstância do uso preservativo. Você acaba, inclusive, lá no Instituto, a gente tem muita amostra, né, e a gente acaba prescrevendo o anticoncepcional. Mas eu vou contar uma coisa bastante interessante que eu vivenciei. A mãe atrapalha, mas às vezes a mãe ajuda. Eu vivenciei um caso que a menina tinha 14 anos e ela queria muito engravidar. Era o que ela mais queria engravidar. E ela veio conversar comigo porque que ela não conseguia engravidar em mais de 6 meses de vida sexual ativa. E eu falei, não é possível, essa menina tem tanto desejo de engravidar. Minha filha, você tem que estudar, como é que é a tua história? Seu namorado, ele mora na minha casa. E eu falei, não é possível que essa mãe concorde com isso. Deixei a menina no ambulatório e fui conversar com a mãe. Eu ia dar uma bronca na mãe, queria saber se a mãe estava de acordo com isso. Sabe o que a mãe falou? Doutora, vem cá, a senhora fica tranquila. Sabe por que a minha filha não engravida? Porque todo dia ela pensa que eu estou dando uma vitamina para ela. Eu estou dando um anticoncepcional para ela. Todo dia minha filha é muito magrinha, quer muito engordar, e eu falo, minha filha, toma essa vitamina. E minha filha toma todo dia um anticoncepcional que eu dou. Eu tive que abraçar essa mãe que pelo menos ela estava de acordo comigo, que não queria que a menina engravidasse. São coisas do Moncorvo que vale a pena relatar. Sim, é muito importante, né? E uma dificuldade que a gente vivencia, né, Filó? A adolescente, na verdade, muitas vezes o responsável acha que o ginecologista vai promover uma iniciação sexual, né? Então, a adolescente, na verdade, ela procura para contracepção, não. O médico é que dá o contraceptivo, o médico é que incentiva, né? E a nossa realidade é que a maioria das adolescentes já chegam com uma vida sexual iniciada e às vezes até já tem a primeira gestação, né? Infelizmente, nós não conseguimos prevenir eficazmente a primeira gestação. O governo federal criou a Semana Nacional de Prevenção da Adolescência, né? Que nós participamos com diversas ações de promoção. E o que você acha do papel da escola nos apoiando com relação a essa prevenção da gravidez na adolescência? Pois é, eu vou falar da minha experiência lá em Valença. Quando a gente começou com as monitorias, com as ligas, foi muito difícil entrar nas escolas. Primeiro que a diretora não deixava, olha que absurdo, que fosse feita uma palestra de educação sexual no período diurno, nem no período da manhã, né? Nem a de manhã nem de tarde, só poderia ser falado de educação sexual no período noturno, mas a gente não queria isso. A gente agora está com uma menina de 12 anos, gestante, então a gente queria falar num período que tivesse, né, de manhã e de tarde, tivesse realmente 13, 14 anos, que era o nosso intuito. Sabe, Elaine, que a gente precisou de promover um fórum com a presença do desembargador, secretária municipal de saúde, secretária municipal de educação, para a gente conseguir essa abrangência que fosse falado de educação sexual. Agora a gente conseguiu, e tem sido um papel bastante interessante, da Liga de Ginecologia,
na verdade, da universidade entrando nas escolas, né, na escola secundária, e falando de educação sexual. Isso a gente conseguiu, mas não foi fácil, de jeito nenhum. Elaine, por falar de educação sexual, né, de sexualidade na adolescência, eu queria te fazer uma pergunta. Sabe que tem leis, e essas leis às vezes são discutidas e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Eu estou imaginando aqui uma situação de você estar com uma menina de 13 anos lá no seu ambulatório, tá a mãe da menina, a menina concorda, tá lá com o parceiro do lado. Então, eles têm uma vida sexual ativa, a mãe fala que é consensual. Você teria alguma coisa para falar? Qual seria a sua metodologia de ação nesse assunto? Que eu acho que isso incomoda, né? Muita gente, né, com essa lei que surgiu, foi promulgada, mas do ponto de vista do ginecologista em relação àquela adolescente, como é que a gente tem que agir? Bom, é uma situação bem delicada, né? A gente tem discutido isso, não só entre os especialistas, entre os médicos, mas também com a justiça, porque essa mudança da lei gera um desconforto para o médico, né? Porque com a mudança da lei em que se supõe que toda relação, mesmo que consentida, de menores de 14 anos é considerada uma violência sexual, nós estaríamos, de certa forma, sendo coniventes com essa relação sexual, né? E isso não tem precedente, não importa, como você falou, a presença do responsável, a relação ser entre dois jovens, você vê que é consentida. A nossa lei diz que nós deveríamos notificar. E isso tem gerado vários problemas no Brasil inteiro, inclusive de pais de adolescentes, né, filhos de casais adolescentes, em que o adolescente é considerado um agressor, né, mesmo sendo uma família estruturada. Então aí a grande questão, né, a gente já soube de colegas falando que o pai da criança foi preso, foi buscar na maternidade e foi levado preso, né? Então a lei a gente tem que ser ponderado. Então isso gerou várias discussões ao longo desses anos. Nós tivemos um fórum ético num congresso brasileiro. Depois nós tivemos um documento redigido junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque atende os adolescentes, meninas e meninos, né? A FEBRASGO e a Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência, para que fizesse um documento que ajudasse a orientar os profissionais que atendem adolescentes. Porque o que acontece é que a tendência é de quem não é o especialista de adolescente querer fugir desse adolescente, né? Porque todo mundo quer fugir dos problemas. E aí o adolescente perde o direito, né? Então tem a questão da confidencialidade, porque se você notifica, né, aquela adolescente, você está quebrando, de certa forma, essa confidencialidade. Tem a questão da criminalização e da falta de acesso, né? Então a gente vai deixar as adolescentes abaixo de 14 anos engravidarem porque a gente, né? Então é muito importante, e a orientação que a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a FEBRASGO e com a Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência, é que nós tenhamos muito cuidado com o prontuário médico. Nós sabemos que é a nossa maior defesa, né? Então é importante anotar se essa adolescente menor de 14 anos, todo esse contexto que vem acompanhado do responsável, falar sobre que essa relação é consentida, que ela busca a prevenção da gravidez, deixar isso tudo bem documentado, né? Então, o que você está dando a essa adolescente é o direito à proteção, né? O direito reprodutivo, né? Então, essa adolescente, ela tem esse direito e tem essa questão do impacto social. A gente sabe o número de adolescentes que têm evasão escolar por causa da gravidez, né? Quantas adolescentes deixam de estudar para cuidar desse bebê, né? Às vezes por falta de apoio familiar, às vezes por falta de incentivo à volta da escola e às vezes por discriminação da escola, porque ela foi mãe,
né? Então, gera todo um movimento de toda a sociedade. Então, a gente apoiar essa adolescente é muito importante. A prescrição deve ser feita, deve ter a participação da adolescente, né? E a gente deixar isso muito bem documentado para o nosso respaldo. Né? Então, todo mundo que trabalha com adolescente fala, eu não vou deixar de prescrever, né? Seria negar a ela o direito à sua proteção, né? A gente sabe dos riscos obstétricos das gestações em meninas abaixo de 14 anos também. A gente sabe que é maior a mortalidade, é maior a morbidade. Então, não é só julgar pela idade, mas é uma questão de saúde da adolescente e de saúde pública também. E você, Filomena, o que você acha? A gente sabe que hoje os adolescentes usam muito aplicativo, né? E tem muita... a educação sexual do adolescente muitas vezes é informal, né? A colega mais experiente, entre aspas, fala para ela algumas coisas, e quantas perguntas a gente ouve das adolescentes que elas trazem, né? Dessas colegas e de que ouve. E quando uma adolescente te procura para prescrição de um método e ela fala assim, doutora, qual o método que a senhora acha que eu devo usar? Qual a orientação que você dá para ela? Pois é, qual é o método? Você sabe que você não deve ser adolescente. Ela pode usar qualquer método, não há nenhuma contraindicação. E elas às vezes te perguntam se ela tem que fazer algum exame, né? Porque a minha amiga fez um exame de sangue, então não existe, você não tem que pesquisar trombofilia, você não tem que pesquisar nada. Adolescente, você pode prescrever o anticoncepcional, inclusive até nas menores de 14 anos, você pode fazer uma prescrição de pílula anticoncepcional, então você não é delito, não é nada, você pode prescrever. Mas elas esquecem muito, né? Então, se você puder oferecer LARC para essa paciente, seria um método muito mais seguro, muito mais efetivo. Ou implante, né? 3 anos, ou um DIU, então, mas o anticoncepcional, que na verdade é mais fácil, inclusive lá no Instituto a gente dá a amostra para ela, você não precisa nem prescrever, você simplesmente dá as caixas de anticoncepcional. Mas, e sempre falar da dupla proteção, porque a gente tem uma responsabilidade enorme, né, de falar para essas pacientes que o preservativo ele é importante, HIV, sífilis e qualquer outra IST. Mas a pílula anticoncepcional, quando ela é usada corretamente, ela constitui um momento. Se você puder oferecer um LARC, vai ser muito bom para essa paciente. E é isso, Elaine. Uma vez eu fiz uma pesquisa, né, com adolescentes que era sobre a participação do parceiro sexual na contracepção. Então, a gente perguntava às adolescentes, né, se havia uma discussão, que a gente sabe que isso também é muito difícil na adolescência, a discussão da sua sexualidade, né, e a gente vê que a minoria das adolescentes discutem com seu parceiro o método, né, esse cenário que você falou do parceiro ir junto na consulta, a gente sabe que infelizmente isso é uma minoria. E nessa pesquisa eu vi que, assim, perguntando sobre os métodos, 98% das adolescentes conheciam pelo menos a pílula e o preservativo masculino. Então, o adolescente não deixa de usar o método porque não sabe que ele existe. Na verdade, a gente vê que é a questão da negligência, aquele pensamento mágico que não vai engravidar, aquele pensamento de que eu não engravido, eu sou infértil, né? São várias questões de medos, né, que o adolescente tem com relação a essa capacidade reprodutiva e que eles acabam testando essa capacidade, né, infelizmente. Então, com relação à participação do parceiro, você chega a discutir isso com as adolescentes, porque a gente sabe que o condom acaba dependendo do parceiro e a pílula depende da menina, né? Então, acaba que muitas vezes cada um usa o seu método e quando nenhum dos dois usam adequadamente, acontece essa gravidez. Você tem conversado sobre isso com as adolescentes?
Tem conversado e também tem um mito, né, Elaine, que elas falam que a pílula engorda, né? A gente fez já uma pesquisa de um grupo usando pílula, outro grupo não usando a pílula anticoncepcional, e a gente viu que ao longo de 2 anos, os dois grupos ganharam peso de qualquer forma, porque você engorda ou ganhar peso não é necessariamente ligado ao uso de um método, e a gente pesquisou também cefaleia, mastalgia, e a gente viu que outros tipos de sintomas também não tinham significância estatística usando o anticoncepcional ou não usando o anticoncepcional, porque elas, na verdade, elas querem uma pílula que emagrece, e não existe isso. Então, a gente costuma falar para os pacientes, minha filha, o que engorda é comida, não é a pílula anticoncepcional, tá? Porque elas ficam lá, eu quero uma que não engorda, quero uma que emagrece, elas têm isso. E, na verdade, eu bato numa tecla, elas esquecem, 2 dias, 3 dias, chega à tarde não tomam, apesar de ter o celular, que pode facilitar o alarme, eu ainda acho que é um método ainda que não é bem utilizado por causa do esquecimento por parte das adolescentes. E aí fica essa minha preocupação, né? E tudo que pode acontecer no decorrer, ela acha que a mastalgia é a pílula. A cefaleia que ela teve ontem foi a pílula. E ela acaba esquecendo e por isso não tem uma efetividade tão grande como deveria ter. Hoje em dia eu procuro até pesar, né? Eu já fiz também com a Denise Monteiro uma pesquisa em que a gente também acompanhava o peso, né, por causa dessa questão. E o adolescente tem muito imaginário, né? Ela acha que está gorda, quando você vai ver o peso não mudou nada, né? Eu tenho por hábito pesar antes de iniciar qualquer método, porque quando ela chegar, eu engordei. Você vai ver na balança, o peso está exatamente o mesmo, ou uma variação de 1 ou 2 quilos, que não é significativo, né? Então, essa questão do peso corporal é muito importante. E com relação à dose dos contraceptivos, se você tiver que usar uma pílula, qual a dose que você acha ideal para adolescente? Você tem alguma preferência? Você usa ultra baixa dose, usa baixa dose ou usa a dose de 30 microgramas? O que você prefere? Muito interessante a sua pergunta, porque a gente sabe que na dose de 15, que aliás, né, tem vários, até com nome sugestivo, que eu não vou falar aqui, mas que induz você a pensar que uma dose de 15 seria ideal para a sua adolescente. A gente sabe que há prejuízo na densidade mineral óssea, tanto de 15 como de 20. O ideal que eu uso é 30, tá? Só quando a paciente, às vezes, tem algum sintoma relacionado à dose de estrogênio, você pode passar para 20, mas 15 eu não tenho hábito, porque tem um efeito na densidade mineral óssea a longo prazo, tá? Inclusive, o trimestral que a gente já falou também tem esse efeito negativo na densidade mineral óssea. Então, a minha preferência é de neoestradiol, que seja pelo menos de 30. Tá ótimo, então.